sejam binvindos sobre esse webinar sobre o processo da Cúpula Global. Esse é o primeiro informativo global que a gente vai ter entre outubro e fevereiro do ano que vem. Eu gostaria de, primeiramente, convidar nossa equipe de logística para fazer um pouquinho de limpeza. Alexandra, we cannot hear you. Yes. Alexandra, não conseguimos te Hi, ouvir. my name is Alexandra. Olá a I'm todos, meu going nome é to explain some Alessandra. of the technical Eu vou features, explicar um pouquinho of das today's call. This webinar is being recorded, funcionalidades técnicas and dessa reunião. there Isso is vai estar a sendo gravado internal e simultaneous captioning e in tem English and interpretação language interpretation in English, French, Arabic, Spanish, e tem Portuguese, interpretação and em German. francês, Assist the árabe button on the bottom of your e screen alemão. in the Por meeting favor, controls toolbar will enable the closed vejam na captioning. barra de You can use baixo captions in the os external controles. Se window, vocês the precisarem link is in the chat de box. subtítulos, o link está The interpretation button on the bottom of your o screen, botão de presented as a globe, interpretação will allow you to apresentado como access um a globo specific language channel. Please permite choose the escolher a channel linguagem you will específica. Por follow favor, throughout the escolha meeting. The participants do a not have linguagem the que você vai option of opening the usar microphones and na the video. reunião. As If you have opções que any não, questions, kindly leave them in the Q&A section. por Our favor, team is monitoring botem the chat perguntas box. na seção de perguntas. Nossa equipe está We request monitorando o all chat. speakers to kindly Pedimos keep que time and todos keep their os cameras and palestrantes mics que working. fiquem de olho We are asking no if there is tempo e anyone desliguem a with câmera se não difficulties estiverem connections to chat. falando. Thank you very much. Muito obrigado. Thank you so much, Alexandra. Let's start Muito our obrigado. webinar with our Muito obrigada, Alexandra. speakers. Vamos começar nosso webinar com os nossos To start today's palestrantes. webinar, Para I'll começar introduce o our webinar de participants novo, to the key de hoje, e components of the apresentar nossos upcoming Global participantes Disability aos Summit componentes 2025. I am desse pleased to welcome webinar my colleague de Greta 2025. Eu Gamberini, tenho o prazer de dar as boas-vindas à minha manager colega of the Greta Global Gamberini, Disability Summit gerente Secretariat. do Greta leads secretariado da the Global cúpula. Disability Summit Secretariat's activities and Ela partnership cuida through das over 5 atividades years e of parcerias experience in Eu tenho mais de disability 5 anos de inclusive experiência development. She em previously worked desenvolvimento with the inclusivo. Ela United trabalhou Disability Forum anteriormente and ADD com Fórum International de and holds a Deficiências e master's ADD in law. Internacional. Greta, the floor is yours. Greta, você tem a palavra. Thank you so much, Rosario. Muito obrigada, Rosário, e obrigada a todos As Rosario mentioned, this is por the conectarem. first of a series of webinars that Esse é o the primeiro da série de International webinars Disability da Alliance, together with Aliança the de Global Disability Deficiência, junto Summit com a Secretariat, cúpula will be do holding Secretariado de in Deficiências, the que nós run-up teremos to the Global Disability Summit. que In teremos the para next 10 minutes or so, I nos will próximos 10 try and minutos. provide you Vou tentar with a fornecer framework com um that arcabouço will give you que information vai about what dar the Global informações Disability sobre Summit o is, que é why it is a important, cúpula de and then we deficiência, will porque é also be focusing importante, e on também vamos the focar aspect of nos OPD aspectos participation da and OPD participação ownership of e the o Global OBD Disability Summit da cúpula process. do processo da cúpula So de without deficiência. any Então, further delays, sem mais the Global atrasos, Disability Summit is a a cúpula mechanism de that deficiência é um aims mecanismo to que advance the tenta rights avançar and the os inclusion direitos of e a inclusão persons with de disabilities pessoas com around the world. deficiência ao redor do And mundo. the goal for E o the Global propósito Disability Summit para for a cúpula 2025 de deficiência de is to use 2025 the é usar momentum created o by this momentum, global a convening inércia in order to criada por ensure essa that reunião global para international garantir development que cooperation o, focuses a on cooperação de the desenvolvimento rights internacional of foque nos persons direitos with das pessoas disabilities com to deficiências, the extent that ao is ponto que needed given é the relevance of necessário, the dado a population relevância group. da, Wanting to look a do bit crescimento back dessa at população. the previous Global Disability Olhando Summit de volta cycles, aos prévios the ciclos Global da cúpula Disability de Summit deficiência, was first a cúpula de held deficiência in foi 2018 tida in primeiramente em London 2018 and em it served Londres as
e serviu como uma inspiração para vários partes interessadas para pensar sobre a inclusão de deficiência e para reforçar que é o comprometimento o com o compromisso com a desenvolvimento da inclusão inclusão de das pessoas com deficiência. deficiência. A próxima Próximo cúpula foi feita GTS, em que foi 2022 feito em 2022 e foi e foi feito hospedada virtualmente com co-hospedada o governo pelo da governo Noruega da como Noruega co-host, e o bem governo como da o Gana. governo de Gana. E o que pode ser dito é Então, que pode ser dito a natureza que virtual, o tipo devido às virtual que foi restrições de feito por causa das Covid, restrições do Covid fez tornou o Summit 2022 menos a impactante do 2022 que o que foi menos feito em impacto do que 2018. 2018. Ainda Mesmo é assim, ainda foi possível expressar a importância dos direitos das pessoas com deficiência e também propagar a inclusividade para todos na área, em áreas em que ainda não tinham recebido tanta atenção. E essas duas áreas que surgiram com proeminência no Summit 2022, em que foram discutidas assim como mudança de clima. So moving on to 2025, the next Global Disability Summit will be held in Berlin on April 2nd and 3rd, and will be co-hosted by the International Disability Alliance as the permanent co-host, the government of Germany, and the Governo da government Alemanha of Jordan. e o governo da As I Jordânia. mentioned, the goal is to Como eu build on mencionei, the o previous objetivo é cycles, construir and em cima we dos believe ciclos that the anteriores e next summit acreditamos will que o be próximo Summit specifically será important at this especificamente moment in time importante nesse and momento, in relation to no past tempo, Global em Disability relação Summits, com os because of GDS three key passados, elements. porque por causa de três The elementos first one cruciais. is O primeiro deles that of national ownership. é a propriedade nacional. The objective is to ensure that O objetivo é governments garantir lead on que disability a inclusion governança lidere com through inclusão para strengthen pessoas the com trust deficiências por meio de and fortalecimento ownership of the e disability movement, propriedade and do also movimento through de the deficiência creation of e também por stronger meio da partnerships criação de between parcerias mais stakeholders. fortes The entre concept of acionistas. national ownership can E be o, seen e o through conceito the de propriedade methodology in nacional which pode ser the visto por meio da commitment metodologia mechanism em que has o been mecanismo de comprometimento reshaped, and we will foi hear more reformado about this e later ouvimos falar today. mais And sobre isso mais tarde. E também the fact that we are really trying devido to ao have fato de que many estamos events tentando connected ter to vários eventos the main conectados summit, such as ao regional Summit events, principal, and I will como speak in a moment about eventos this, secundários, vamos and falar such as sobre these eles no momento, consultative webinar series. e assim como os webinars de consultoria. The second aspect is that of concrete Segundo aspecto, and actionable commitments. o The comprometimento next concreto Global e Disability acionável. Summit is O calling próximo for GDS pledges to está achieve buscando real progress o comprometimento para by atingir understanding progresso and real ao addressing entender e gaps, abordar both as from lacunas previous existentes, summits, but tanto also more dos broadly summits looking at what anteriores, is needed quanto today do que está when it comes sendo to necessário international hoje em dia cooperation em and termos de inclusive cooperação development. internacional e José desenvolvimento inclusivo. Vieira will Roger speak Vieira, about what the falamos commitments sobre are os later today, comprometimentos, and sobre o que we'll eles also são, hear mais tarde from hoje, e two também vamos representatives ouvir of de organizations dois of persons representantes with de organizações de pessoas com on their deficiências, experience quanto às with the commitments experiências and dele also com os recommendations comprometimentos e when it também comes quanto às to the recomendações engagement em of se tratando persons with de disabilities in the comprometimento de process. pessoas com
deficiências no programa de inclusão. O terceiro e final aspecto é quanto à declaração. A declaração do GDS é um documento político com os objetivos concretos para garantir a implementação da Convenção das Nações Unidas quanto aos direitos das pessoas com deficiências, com foco específico na área de cooperação de desenvolvimento internacional. Alguns dos elementos principais da declaração incluem ênfase que a inclusão de pessoas com deficiências deve ser mainstream em todas as atividades, em todos os níveis de desenvolvimento, em cooperação, garantindo que essa cooperação do desenvolvimento venha uma perspectiva global e também com destaque na necessidade de efeitos concretos do Global North. Seguindo, então, para falar sobre os aspectos concretos do GDS e também o foco desses ciclos. Nos últimos 2 anos, a Aliança conduziu uma série de consultorias no mundo todo, envolvendo vários grupos diferentes de pessoas com deficiências, as consultorias e compreensão em quais são as prioridades das organizações com pessoas com deficiências, quais são esses fatores e no que eles estariam interessados em ver o GDS focando. Os resultados dessas consultorias foram compilados e apresentados em um relatório pela IDA, e esse relatório foi entregue aos co-hosts para informar as decisões deles em como modificar o programa e os objetivos do Global Disability Summit. Então, baseado nesses relatórios, identificamos 4 pilares sobre os quais agrupamos temáticas de prioridade, 4 delas, e 4 diretrizes que consideramos que cortam por todos os times diferentes. E todos os princípios de diretriz são harmonização legal, promover equalidade entre os gêneros, coletar dados desagregados e priorizar grupos não representados. Então, esses são os 4 princípios das diretrizes. Então, harmonização legal, coletar dados desagregados e priorizar grupos não representados. Os 4 pilares sobre os quais vamos agrupar os times são esses de não discriminação, igualdade, participação, acessibilidade, situação de crise e conflito, direitos sociais e econômicos. Então, a essa altura e com essa base nessa estrutura que acabei de descrever, os co-hosts estão tentando finalizar uma lista de prioridades, tópicos de prioridade que cada sessão diferente durante o GDS vai focar, e também para focar no envio desses comprometimentos. O que, sobre as preocupações quanto aos eventos, vai ser feito antes e depois do GDS,
Esses eventos visam abordar objetivos específicos. O primeiro deles é ter conversas que são específicas para uma região ou que são sobre um grupo específico. O GDS, como a palavra sugere, é global. Então, realmente complicado dizer que vai cobrir todos os aspectos para deficientes em 2 dias do mundo inteiro. Então, estamos realmente tentando promover outros eventos regionais e com temas diferentes, de forma que tudo possa ser coberto no maior número de detalhes possível. E nessa fase, temos 6 summits regionais. Um deles já aconteceu na semana passada, em Nairobi, em que foi o primeiro de uma série, e então foi o Summit Regional da África, coordenado para a Aliança com o African Disability Forum, também com suporte do governo alemão, e também temos um Summit regional para a região do Pacífico, um para a América Latina, um para a América do Norte e Caribe, um para a região árabe e um para a Europa e Ásia Central. Também estamos nos últimos passos para confirmar a região Pan-Ásia, que também seria possivelmente capaz de cobrir toda a região da Ásia, em que não temos tanto engajamento no sudeste da Ásia ou na região central da Ásia. O segundo objetivo desses eventos é, claro, identificar e lutar pela execução desses comprometimentos e que são especificamente And then the final aspect is that of promoting the participation of organizations of persons with disabilities. And on the specific point of participation, I would really like to stress that we are really trying to promote the idea that participation is not just about attending the summit Participação in não é Berlin, apenas but really being involved in every phase of the ser Global envolvido em Disability Summit todas as cycle. fases And do this goes through ciclo da cúpula. Isso vai com apoiar com o planejamento dos eventos, participar em consultas e em webinar informativos como este. Isso significa entregar alguns painéis, advocar para a submissão de compromissos e engajar no monitoramento e avaliação, esforços de monitoramento e eu sei que eu estou ficando sem tempo, então deixe que eu concluir mencionando que eu estou ciente que eu forneci bastante informação. A gente vai seguir com vocês depois do webinar e fornecer vários materiais informativos. Eu também vou incluir o e-mail do secretariado no chat, na caixa de chat, e vamos adicionar o link para a nossa newsletter que é publicada mensalmente e contém muita informação que eu acabei de ressaltar. Muito obrigado por me escutar e obrigada, Rosário. Muito obrigada, Greta. Muito
certamente são informações importantes. Algumas das coisas principais que você mencionou, eu gostaria de ressaltar sobre coletar dados degradados, de harmonização e promover a igualdade de gênero e a priorização de grupos subrepresentados é muito importante, principalmente na lista que você mencionou. Tudo isso vai ser selecionado. Isso são dados muito importantes, especialmente para pessoas que talvez sejam novos nesses mecanismos, apesar desse ser o nosso terceira cúpula de deficiência. Algumas pessoas talvez não saibam nada sobre os prévios, então é importante ter esse tipo de informação. Ok, Greta, muito obrigada. Eu não sei se temos a Sally. Você pode confirmar que estamos esperando a Sally ou ainda não? Eu estava tentando ver se isso, por mim mesmo, infelizmente a Sally não está conosco no momento. Eu não sei se a Alexandra pode ver outra coisa, então se esse for o caso, talvez eu sugeriria fazer uma pequena sessão de perguntas e respostas e a gente passa para os outros apresentadores. A gente pode fazer uma rodada de perguntas. Podem escrever as perguntas na caixa de chat, ou se não for possível, podem levantar a mão e a gente pode levantar as mãos. Sinta-se à vontade de fazer perguntas para a Greta, porque tem muita informação sobre diferentes componentes da cúpula de deficiência. E vocês têm sorte porque temos vários idiomas diferentes aqui. Agora temos alemão, francês, árabe, português e espanhol. É por isso que sintam-se à vontade de escrever algo no chat ou levantar a mão, por favor, se quiserem abrir o microfone. Sorry, Greta? Desculpe, Greta. Sim, eu vejo algumas perguntas na caixa de perguntas e respostas, então eu posso começar a responder a esses. Então, peço desculpa, queria falar tanto sobre o GDS que eu não me apresentei, e essa é uma das perguntas. Meu nome é Greta e eu gerencio o secretariado da cúpula de deficiência global. Como a Rosário mencionou, eu trabalho para a Aliança Internacional de Deficiência. Eu também não sou fã de usar slides, então eu apenas falo durante a minha apresentação. Entretanto, se você gostaria de ter mais informações sobre o GDS ou receber apresentações pré-feitas, já prontas sobre o GDS, por favor, nos avise, temos esse material pronto e estaríamos felizes em fornecê-los. Tem uma pergunta sobre se inscrever para o webinar e como que ter os OPDs parceiros no canal. Os webinars são promovidos em vários canais diferentes. Estamos trabalhando e é um processo de aprendizagem para nós, em termos de sempre ter os convites em diferentes idiomas, em formato acessível. Os webinars são publicados na nossa newsletter, então é uma maneira excelente de se atualizar sobre os webinars. Eles também são circulados em diferentes listas de e-mail e também compartilhados nas nossas redes sociais. Em termos de ter um papel ativo nesses webinars, estamos, é claro, sempre passando
através da rede da IDA e perguntando aos membros da IDA por sugestões, e também recebemos várias nomeações através dos nossos canais de e-mail para estar engajado no processo ou falar sobre os tópicos específicos. Então, se tiverem interesse em falar sobre um papel específico, nos avise e tentaremos lidar com isso. Então, estou tentando ver as perguntas. Tem algum mecanismo específico ou entrada para pessoas com deficiência, para crianças com deficiência nos vários eventos ou na cúpula em si? A resposta é não. Normalmente, não temos um mecanismo separado ou entrada para pessoas com deficiência. Claro, sabemos da importância de incluir a perspectiva de crianças com deficiências e abordar os direitos sobre todos os eventos em que a gente está tendo com o GDS e também chamando sobre submissão de compromissos. A Unicef tem sido um parceiro bem ativo da cúpula global de deficiência através dos anos. Então, é claro que nós temos essa questão em mente. Outra questão sobre o Fórum da Sociedade Civil, e vamos falar sobre isso mais tarde hoje, então eu não vou abordar essa pergunta agora. Nós temos alguma pergunta sobre inscrição dos painéis e quando vai abrir e quando que os palestrantes vão receber financiamento para viajar para a cúpula. A resposta dessa pergunta é no momento que estamos finalizando os diferentes painéis e programas para o GDS e eles não decidiram ainda se tem um processo de aplicação que vai acontecer para falar na cúpula em diferentes painéis. Se esse for o caso, eu diria que no final do outono é quando seria o prazo final para aplicação para palestrantes em diferentes painéis e os palestrantes receberiam financiamento para comparecer à cúpula e contribuir como palestrante da cúpula. Eu também devo mencionar que a Aliança Internacional de Deficiência vai financiar 200 representantes de organizações de pessoas com deficiência para comparecer ao GDS. A gente vai abrir um processo de nomeação e também um processo de seleção aberto e transparente até o final desse mês. E é claro, a gente vai pedir representantes dos OPDs para se nomearem ou nomearem representantes terceiros para comparecer à cúpula. Para poder comparecer à cúpula, se forem autofinanciados, as inscrições vão se abrir nas próximas semanas. O link de inscrição vai ser postado no site do GDS e a gente vai também compartilhar o nosso newsletter de diferentes listas que eu mencionei previamente. Rosário, por favor, me
informe como que eu estou indo com o tempo, porque a gente tem muitas perguntas. Então, eu fico passando pela lista. Se tem algum ponto que você quer que eu pare, por favor, me avise. E eu vou garantir que a gente responda essas perguntas offline. Acho que estamos ok com o tempo, mas eu não sei se tem mais gente entrando, porque a Sally ainda não está aqui ainda. Acho que José. Obrigada, Rosário. Eu não vejo o José ainda. Então, vamos responder mais algumas perguntas enquanto a gente espera diretamente por ele. Outra pergunta que é sobre se a gente tem canais, plataformas e datas para os cúpulas regionais, e a resposta é apenas para alguns deles. Então, por exemplo, para a cúpula regional europeia vai ser em Berlim em 16 de dezembro. A cúpula regional árabe vai ser em Amman no dia 13 e 14 de novembro. E o da América do Norte e Caribe vai ser feito virtualmente no final de janeiro. Então ainda estamos decidindo a data. Ainda não temos confirmação sobre o local, as datas para a da região do Pacífico e para a da América Latina, o cúpula regional da América Latina. Tem outra pergunta que pergunta se o foco vai ser apenas em desenvolvimento internacional ou se vai ser um evento global ou que vai envolver a implementação a nível nacional num conceito mais amplo de desenvolvimento. E se eu estou entendendo a pergunta corretamente, que seria os dois, como eu mencionei, nos principais objetivos dos confitriões desse ciclo é promover compromisso nacional e para ver lacunas, endereçar lacunas a nível nacional e regional. É claro, a GDS em Berlim vai focar em esforços internacionais. Em termos de painéis e discussões. Tem outra pergunta sobre se envolver em discussões dos painéis. Eu acredito que eu já abordei isso, então eu vou avançar. Também tem outra pergunta sobre a declaração para a GDS, quem está preparando e se o Fórum da Sociedade Civil vai ter um papel em contribuir para isso. A declaração do GDS está sendo feita para o nosso grupo de trabalho dos confitriões. Então, representantes da Aliança Internacional de Deficiência e o governo da Alemanha e o governo da Cisjordânia. E estamos nas discussões e nos passos finais para uma primeira versão da declaração GDS. E que isso vai ser um documento político bem forte, mas isso é claro, um processo de negociação e vai ser assinado, esperamos que pelo governo. Então, até o momento, esse é o nível em que as discussões estão sendo feitas. É claro, essa declaração quer ser informada por diferentes documentos. Na semana passada, durante a cúpula regional africana, começamos a fazer um documento regional com uma forte chamada para ação que vai ser adotado pelos participantes da conferência e que vai ser enviado para os confitriões para que eles possam levar em consideração um processo de
elaboração da declaração. Esperamos que o mesmo seja válido para o Fórum da Sociedade Civil, através do documento do Fórum da Sociedade Civil e pelos diferentes diferentes cúpulas que vão acontecer. Rosário, talvez eu vou pegar mais algumas perguntas. José está tendo conectar, então se eu pedir para Alejandra, enquanto eu continuo respondendo as perguntas, para garantir que o José se conecte enquanto a gente move para frente. Okay, or maybe Greta, if Ou there's talvez Greta, someone who maybe after listening all the question, maybe someone want to talvez raise hand and depois make some de question. ouvir todas as So perguntas, alguém queira levantar a mão e fazer uma pergunta, to do one também or two pode questions. Okay, acontecer, someone is interested to do that. But anyway. caso alguém tenha interesse em fazer isso. Yes, thanks, Rosario. I see a question. Sim, obrigada, Rosário. Eu vejo uma mão levantada do Antônio Pedro Varela Carvalho. Eu acho que a gente precisa que a Alexandra dê passe a palavra para ele. Yes, Sure, I'm giving the I mean, floor he will to be Pedro. speaking in Portuguese because he's Ele vai falar em português. I have given the permission to Antonio Pedro to talk. He needs to unmute Eu himself. dei a permissão para que o Antônio Pedro fale, basta ele tirar o microfone do mudo. Antônio, você pode Now you have permission to talk. desmutar o seu microfone, agora você tem permissão Unmute para yourself falar. and go ahead with your question. Tire do mudo e prossiga com a sua pergunta. Muito boa tarde. Eu estava à espera da, da tradução em português do Rosário. O uma dificuldade com Okay. em inglês e Okay. estou com uma dificuldade em seguir. Okay. Obrigado. Okay. Obrigada. Okay. There's no Portuguese interpretation. I think Alexander, could you please A see that? interpretação, He's waiting for the podem verificar a He cannot forward interpretação the webinar. de português. A interpretação em português está acontecendo e já está montada e testada. Você precisa Okay. escolher o canal de português. Okay. Antônio, você tem Antônio. que mudar da fala para português, porque na interpretação você tem que pesquisar português e você mudar em sua língua. Hum, Oi, Antônio, Tá bom, eu vou- consegue me ouvir? vou tentar conseguir. Muito obrigado. Obrigada. Okay, now we have José with us. Ok, We are agora going temos to o proceed José with our conosco. Vamos presentation about prosseguir com a commitment. nossa próxima sessão sobre os compromissos. Thank you so much for all your questions. Muito Now we are going to obrigada learn por todas about as the perguntas. importance Agora of vamos having commitment aprender in sobre a the Global importância Summit de ter process. compromissos Please nesse welcome processo José global. Vieira, Por favor, Interim Executive deem Director eh, of International boas-vindas. Disability José Alliance. Maria Vieira, José has over 20 diretor years of da experience in Aliança Internacional. Ele tem mais de 20 anos de advocacy. experiência Um, em advocacia para esse previously tópico. served as Anteriormente, serviu Chief como Executive Officer of the World Blind Union chefe executivo and da now leads União. Ele agora Alliance Strategic and gerencia Operational Reforms. as José, the floor is formas yours. operacionais da Thank you so GDA. much for Você tem a joining palavra. the meeting. Muito obrigado por estar aqui conosco. Boa Boa tarde, bom dia a todos. Eu espero que consigam me ouvir bem. E desculpe se a conexão não está tão estável e o plano de fundo não é o mais eficiente. Eu estou me conectando através de uma conexão remota. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de vocês de falarem, de me permitirem falar aqui. Isso é um grande prazer para mim poder fazer parte desse webinar e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o compromisso de eficiência global. E a primeira coisa a ser dita com isso é que, claramente,
A cúpula de deficiência global tem dois grandes objetivos. A primeira é a oportunidade de criar um espaço para uma união diferente de partes interessadas para podermos nos unir e discutir o presente e o futuro da desenvolvimento inclusivo da deficiência, especificamente a implementação do artigo 32 da Convenção de Pessoas com Deficiência, junto com o artigo 11. Mas o segundo objetivo-chave para a cúpula de deficiência é ir além de apenas uma reunião de partes interessadas. E isso pode ser instrumentalizado pelos compromissos de deficiência global. E o que queremos com isso é avançar com a implementação da Convenção e todos os seus artigos para ter investimentos em inclusão de deficiência. Claramente sabemos que isso é um instrumento-chave e tem obrigações suficientes do Estado questionadas nesse RPD para garantir que as pessoas com deficiências sejam incluídas na sociedade, mas ainda tem uma grande lacuna, especialmente quando o assunto é investimentos em cooperação internacional para alcançar os padrões de direitos humanos Então, isso foi concebido primeiro no governo dos Estados do Reino Unido e da Aliança de Defesa da Quênia, e depois da Noruega e Gana, e depois Alemanha e Jordânia, para criar um sistema em que as partes interessadas, especialmente agências da ONU e agências da sociedade civil de maneira mais ampla, possam submeter compromissos. Mas se a gente olhar para as primeiras duas cúpulas, a gente pode inferir que a primeira era claramente a oportunidade para criar um momento para discutir como fazer em cooperação internacional e mais inclusiva. E a gente alcançou esse objetivo, porque a gente veio de 2018 mais governos ajudando com a inclusão de deficiência. Because even in the middle of COVID pandemic, we managed to no meio da pandemia do Covid, conseguimos nos reagrupar quanto a um objetivo que é a inclusão global, a agenda quanto a isso. E agora, estamos chegando para o terceiro Summit. Tem acontecido um investimento significativo pelos três co-anfitriões. A gente tem compreendendo exatamente o que significa ter um sistema. O que realmente queremos alcançar, o que vai mudar o jogo, o que estamos tentando fazer para todo esse sistema. Basicamente, nessa discussão, estamos planejando para ter em 2025, em Berlim, comprometimento que pode ser mensurável. Fizemos todas as medidas para acompanhar o progresso, para saber se estamos fazendo um bom ou mau trabalho. 2. Comprometimentos que são impactantes. E ao dizer isso, eu quero dizer comprometimentos que podem mudar as vidas de pessoas com deficiência em colaboração com organizações de pessoas com deficiência. A melhor forma possível para ilustrar esse ponto seria o slogan nada sem nós e com nós, não pode ser nada sobre nós, sem nós, para nós, sobre nós. Realmente o que queremos por meio dos comprometimentos de 2025 é ver comprometimentos que possam realmente incluir as pessoas com deficiência nessas organizações e fazer um impacto significativo nas vidas dessas pessoas. Também sabemos que é ótimo ver um comprometimento político, mas se esses comprometimentos não forem
suportados por parte financeira, o impacto se torna relativamente baixo. Então, realmente queremos ter comprometimentos financeiros vindo do Summit. E, por fim, mas não menos importante, como vamos fazer todos esses comprometimentos. E realmente estamos buscando promover parcerias para esses comprometimentos. Entendemos que, baseado em solidariedade, oportunidades iguais, participações iguais, as parcerias seriam fundamentais para materializar esses comprometimentos que eu estava falando agora. Então, realmente, o que queremos é comprometimentos e parcerias organizações de pessoas com deficiências, Nações Unidas, etc. Entendemos que, por meio dos comprometimentos, vamos ultrapassar o nível de apenas uma reunião internacional, mas realmente criar esse conceito de ajudar as pessoas. Vamos criar esse ciclo de 3 anos do GDMS, em que o primeiro preparou para o Summit, o segundo ano o Summit em si, e na terceira vez vamos implementar essas coisas discutidas em cada Summit, e nesse contexto entendemos a importância, esse papel único que estamos realizando de várias formas. A primeira seria a mobilização para o comprometimento. Nós devemos ser quem carrega a bandeira de falar, é isso que queremos, essas são as áreas que esperamos ver o comprometimento. E 2, para participar nessas reuniões internacionais, que é o Summit em si, e também no fórum, e todas as coisas que acontecem no Summit. O primeiro foi semana passada na África, a próxima vai ser na região árabe, depois vai ter também na Europa no começo de dezembro, em outras regiões do mundo. Basicamente é para promover a participação de organizações de pessoas com deficiência no Summit. O terceiro e último componente é garantir que esses comprometimentos sejam carregados para Berlim no ano que vem e possam ser monitorados de forma bem, e mais interessante ainda, implementados com colaboração de OPS e outras fontes. Então, entendemos que o Summit em si é uma oportunidade de se reunir e ver o que pode ser feito, mas também é importante ter bons comprometimentos e realmente queremos avançar na implementação esse ano de todos os níveis de regiões. Muito obrigado. Thank you so much, José, for talking about what are commitments Obrigado, José, and why they are por falar dos comprometimentos e por que eles são importantes. Agora, vamos ouvir falar dos OPDs, porque queremos saber as perspectivas dos OPDs quanto aos comprometimentos, que são cruciais para traduzir a advocacia na garantia de incluir a inclusão globalmente. Então, tenho o prazer de apresentar o próximo palestrante, que é o Dr. Marian Steff, que é do Fórum Europeu de Deficiência, que é um bom amigo desde que eu conheci em 2017. Muito importante para nós, ela também tem trabalhado bastante no fórum, pessoas com deficiências. Gostaria mais de Marian. Por favor, o microfone é seu para falar sobre as perspectivas dos comprometimentos. Rosário, muito obrigado pela apresentação. Mal posso acreditar no quanto tempo já passou, já faz quase 10 anos que a gente se conheceu, nos tornamos amigas. É um prazer adorável estar aqui, poder falar com vocês como secretária de deficiência. Então, eu vou compartilhar o PowerPoint na tela. Eu estava pensando se a Greta e os outros colegas podem confirmar que conseguem ver na tela. Sim, estamos vendo, Marion, obrigada. Tudo bem, obrigado. Então, o Marian Steff, gerente de cooperação internacional para o Fórum de Deficiência, foi convidada hoje para falar sobre o nosso trabalho no Summit e abordar os comprometimentos. Antes de seguir, eu gostaria de apresentar para vocês o Fórum de Deficiência, que somos uma organização de pessoas com deficiência, e então somos regional. E temos vários membros
112 membros pela Europa, maior parte OPDs. Trabalhamos com vários assuntos diferentes, desde saúde, transporte, acessibilidade, etc., mas também focamos em direitos humanos, é claro, cooperação internacional, ações humanitárias e redução de risco ambiental de desastre. Então, temos o mandato do secretariado do GDS para organizar o Regional Disability Summit da Europa e da Ásia Central também. Então, fizemos isso em 2022, foi a primeira edição que aconteceu online. E foi um sucesso, com cerca de 1.000 pessoas fazendo registro online. E agora, novamente, estamos organizando a segunda edição, que todos estamos fazendo junto com o governo da Alemanha. Como foi mencionado pela Greta, vai ser no dia 6 de dezembro, em Berlim. Espera-se a participação de 500 pessoas, mas também vai poder se juntar online. O objetivo desse summit regional na cooperação internacional, praticamente, o que temos na Ásia Central é um grande número de doadores, em vários países da Europa, como no Reino Unido, mas também no movimento de pessoas com deficiência, principalmente na Ásia Central, é negligenciado, então precisa de apoio, etc. Então, estamos focando nesses dois aspectos do summit. Claro, estamos focando em cooperação internacional, mas países como Ucrânia, que tem refugiados, etc. O summit regional é organizado ou será alcançado, se for bem sucedido, uma colaboração com outros OPDs, outras organizações, outros membros participativos, como fundações, etc. É claro que as nossas diretrizes falam da inclusão dessas pessoas com deficiência. Então, como foi mencionado anteriormente, o que é importante para ter em mente é que o Global Disability Summit, assim como o Summit regional, não é só um evento simples, é realmente um processo para catalisar a implementação e também o monitoramento de tudo que acontece com essas pessoas. Então, os acionistas têm sido convidados para fazer comprometimentos em prol da inclusão. Então, às vezes perguntam, o que você quer dizer com comprometimentos? Comprometimentos são como juramentos ou promessas. Você pode me corrigir se estiver errado, mas é assim que eu gosto de explicar para as pessoas. Promessas de investimento nas pessoas certas com deficiências. Então, no GDS temos 3 áreas de trabalho. A primeira trabalha em advocacia regional, em que temos a defensoria na Europa para fazer os comprometimentos. O segundo é a capacitação, dar apoio aos nossos membros para que os governos façam os comprometimentos corretos. E, por fim, o terceiro é a propagação a conscientização, a promoção do GDS, dos summits regionais, com a importância de tudo isso que estamos discutindo. Então, agora, se voltarmos para a advocacia regional, mostrar uma análise, se vocês quiserem ver. Em 2018, no primeiro GDS, percebemos que naquela época que não havia os comprometimentos. Isso foi um processo novo, e eles não estavam tão seguros de como se envolver. Já no segundo GDS, em 2022, a gente viu que a EU realmente começou a participar bastante, se envolver bastante com o processo. E a
A Europa fez, na verdade, 16 comprometimentos, o que foi ótimo para nós, eles focando em educação inclusiva, situação de conflito e crise, saúde, proteção social, forma de sustento, alinhamento com CRPD e rastreio de gastos. Então, não passei por todos os 16 comprometimentos, mas eu peguei 2 para te dar um exemplo. Um dos comprometimentos é para a Comissão Europeia de dar mesmo 5 milhões de euros para a parceria nas Nações Unidas dos direitos das pessoas com deficiência. Isso foi feito e foi ótimo ver esse apoio vindo da EU para o NPRPD. E outro comprometimento foi realmente para o OECD, que é esse marco de assistência, Comitê de Assistência a Pessoas com Deficiência. E tem vários estados membros, incluindo pessoas com deficiência. Então, o que vimos nisso é que a Europa começou a realmente ter mais projetos de inclusão de pessoas com deficiência. Então, em 2018, 2 pessoas desse projeto, com ações globais, incluindo pessoas com deficiência, mas em 2021 foram 26 pessoas. Então, realmente mostra um grande progresso. Podemos ver, claro, queremos mais, mas também queremos ver esse progresso contínuo de inclusão. O que vamos fazer com o GDS é analisar esses novos comprometimentos e esses 16 comprometimentos devemos ver como têm sido mantidos, se há sucesso nos projetos, etc. E o que vamos fazer é colocar algumas sugestões nos comprometimentos para a EU. Para dar um exemplo, um deles é que estamos pedindo à EU um plano de ação para pessoas com deficiência. A EU, por exemplo, tem um plano de ação para os jovens. Eles têm outro que é quanto a gêneros, mas não é o caso quando se tratando de deficiência. Então, é algo que vamos abordar. Se eu voltar para a segunda área de trabalho, que é a capacitação, pode explicar, por exemplo, que tivemos alguns workshops de consultoria que temos na tela para identificar temas variados que seriam usados, se quiserem, nos summits regionais. E a gente pegou esses workshops como uma oportunidade para explicar o processo da criação de comprometimento, etc. E também publicamos um toolkit. Tem um link, compartilhar um pouquinho depois. O toolkit que eu tenho é o seguinte. Eu coloquei no slide aqui, são 4 passos que são um resumo para compreender isso. Mas se quiser engajar esse comprometimento, o primeiro é tentar identificar em quais ministérios no seu país que eles estão envolvidos, em quais que devem estar envolvidos. Você pode escrever para eles, perguntar. Tem um modelo para ser preenchido aqui no toolkit, na carta que você pode preencher. Você pode fazer sugestões, recomendações das prioridades, do que você quer ver o governo fazendo. Também sugerimos que você interaja com outros grupos, com grupos, por exemplo, das mulheres, dos jovens, etc., porque pode ser interessante para todos fazer essa advocacia junto. E como o José estava falando, essas parcerias são muito importantes de ter para fortalecer a nossa voz. A última parte aqui, possibilidade de contatar membros do parlamento
internacional. Isso que estamos fazendo agora com a EDF. Vocês já devem ter visto que já temos novo membro do Parlamento Europeu que foi eleito. Essa semana mandamos o toolkit para eles, com grupos diversificados, trabalhando em vários assuntos, trabalhando em desenvolvimento. Então, comentamos sobre alguns pontos para desenvolvimento de inclusão, pessoas com deficiências. Posso colocar o link para isso depois. E o último ponto que eu gostaria de abordar aqui é o trabalho que estamos fazendo para disseminar a informação e a comunicação, conscientização. Você pode visitar o nosso site para conferir várias atividades. Temos uma newsletter de ação global que contém as notícias mais recentes. Temos uma pesquisa, que na verdade agora está fechada, mas é bem fácil de ler, vocês podem conferir. E a possibilidade de participar de eventos e webinars para promover processos variados envolvendo o GDS e promover conscientização no geral. Nesse slide aqui, eu coloquei uma foto da primeira consultoria que tivemos. Está aqui na tela. Você pode ver vários rostos bonitos, sorrindo para a câmera e trabalhando juntos, falando sobre os temas que podemos ter no Summit Regional e também falando sobre os comprometimentos e o que são eles. Então, da minha parte é isso. Obrigado. Se tiverem alguma pergunta, claro, eu posso colaborar. Obrigado, Marion. Teremos perguntas depois. Agradecendo, principalmente por essa parte das parcerias, porque não podemos trabalhar isolados. Se quisermos fazer inclusão de pessoas com deficiência, precisamos dessas parcerias. Obrigado por nos lembrar disso. Ok. Agora vamos ouvir do Henry Murillo Salazar sobre direitos humanos. Ele é um sobrevivente dos conflitos armados na Colômbia e advoga por pessoas com deficiência. Ele coordena o HEXCOL em Colômbia, que tem um grande papel nos relatos de implementação de pessoas com deficiência e aumentar a consciência em diferentes tópicos, especialmente os desafios que as pessoas com deficiência enfrentam na Colômbia e em outras partes da América Latina. Ele também estava produzindo um relatório e as organizações com que ele agiu no processo. Henri vai falar sobre as reflexões sobre como que vai ser a situação ideal em que OPDs podem se engajar no monitoramento de compromissos. Henri, você tem a palavra. Gracias, Rosario. Muy buenos días para todos. Un saludo desde Colômbia. Muito obrigado, Rosário. Boa tarde para todos. Eu digo oi da Colômbia, estou muito feliz de estar aqui e participar e refletir sobre esse movimento de pessoas com deficiência. Então, a acción es a tener un llamado para actuar desde las organizaciones de personas con discapacidad. É muito importante ter uma organização de responsabilidades e de deficiências globais, e a cúpula tenta melhorar a vida das pessoas com deficiência, e houveram progressos, por exemplo, para eliminar algumas barreiras de diferentes natureza, de alguma maneira para tornar as condições iguais de pessoas com deficiências, pessoas sem deficiências iguais. Por exemplo, capacidades na educação, em termos de acessibilidade, para melhorar tudo isso, entre outras coisas. Também espera-se para que se promova a inclusão
y la em participación termos de en la vida política y pública. Y educação buscó también visibilizar la discapacidad e no mercado de trabalho, desde la diversidad de las discapacidades, promover el respeto por los derechos da de las perspectiva personas de con discapacidad. diversidade, promover Y o finalmente respeito se generaron para unos pessoas com compromisos, deficiência e, finalmente, que reúnen a gobiernos, a organizaciones y a algumas personas con discapacidad promessas que para foram generar como geradas. tal unos compromisos completos Claro, y acciones específicas que mejoren las vidas de las personas para con gerar discapacidad. Y es acá donde, como promessas personas con discapacidad y como organizaciones, estamos em que as llamados a, pessoas com deficiência primero, participar e en como la vida uma política y pública, tomando como base el artículo 29 e de la como pessoas Convención com sobre los deficiência Derechos de las estamos Personas chamando con a participação Discapacidad. em Segundo, a público realizar e seguimiento na a los vida privada, compromisos establecidos por los gobiernos, por el sector para privado seguir y essas por las promessas organizaciones de la estabelecidas sociedad civil. pelo setor Es así privado, pelos como governos en la primera cumbre global se e as establecieron organizações da sociedade civil. 968 compromisos, junto con la 200, firma del durante os capítulo para el cambio. primeiros Y en 978 2022 se establecieron 1.412 promessas foram feitas compromisos, durante a primeira cúpula donde de aumentó deficiência también la participación e de personas con discapacidad en el mundo. 1.412 foram feitas Eso durante a segunda nos cúpula. posiciona a las personas con discapacidad y a las organizaciones con E discapacidad, de isso personas con nos põe em uma discapacidad posição en el mundo. Pero acá es no donde mundo, estamos todos llamados nós, as primero pessoas com deficiência. a participar como Mas sujetos aqui activos en la construcción estamos, de planes de desarrollo queremos participar locales, na construção regionales, nacionales. Y me voy a detener acá un de, momento porque de si arcabouços locais, participamos como regionais e sujetos mundiais, activos en arcabouços estos de planes de desenvolvimento. Se a gente desarrollo, sobre participar todo como, en la región de América com, Latina y como el pessoas Caribe, ativas nesses planos de desenvolvimento, especialmente no vemos Caribe, cómo se construye na parte do Caribe e América a Latina, espaldas a gente prácticamente de las vê personas con como discapacidad, desconociendo que desde nosotros como personas con esses planos estão discapacidad sendo podemos implementados hacer sem aportes a incluir la a gente. construcción de ciudades y comunidades Mas inclusivas nós y sostenibles. também podemos Ese es el contribuir primer paso, el primer llamado, es a participar como sujetos activos, para porque construir antes habíamos sociedades estado participando solo como inclusivas. Essa é a primeira objeto parte, o de primeiro esa passo. construcción del desarrollo en nuestros Participar territorios. como indivíduos Segundo, coletivos. que es también muy importante, a Segunda revisar los coisa, presupuestos que também é destinados a muito la población importante, con discapacidad é y a revisar os generar orçamentos diálogos para destinados aumentar los para presupuestos inclusivos. as pessoas com deficiências. Porque E é sin claro, presupuesto difícilmente vamos a ter poder um tener orçamento inclusivo, porque planes, sem programas orçamento y vai ser proyectos difícil que ter impacten planos, la vida de las projetos personas con e discapacidad, programas que vai impactar a vida das Tercero, pessoas com que es deficiência. muy importante, a Terceiro, participar que é en la muito elaboración de importante las também, políticas públicas con un enfoque para de derechos humanos, participar nas que políticas cuente públicas con com foco responsables, nos corresponsables direitos y humanos, presupuesto. para depender Estas em, é políticas claro, públicas, por lo general, en nuestra em región, orçamentos e fontes no son de tanto agrado, y no son de tanto agrado, responsáveis, e sobre essas todo cuando se políticas implica não garantía são de de derechos muito humanos, alto nível, pero especialmente adicional cuando quando los gobernantes tienen que a garantia disponer de presupuesto direitos humanos para políticas está públicas de la población con implícita. discapacidad. Y que Implícita, esta mas é política claro, pública genere o orçamento realmente precisa un estar impacto, disponível un para cambio en políticas la vida públicas de que las vão personas con impactar as discapacidad. pessoas com Como deficiência. cuarto punto está realizar el seguimiento a los Em planes quarto lugar, nacionales, regionales y locales de precisamos discapacidad. Esto implica que las personas con discapacidad y nuestras organizaciones no solo nos registrar quedemos o en la policiamento participación, la desses construcción, planos. Isso sino implica que as realizar ese pessoas, as seguimiento organizações de a pessoas com esos deficiência e as planes pessoas com nacionales, deficiência, regionales y locales precisamos de discapacidad, garantir tomando como base o seguinte, nuestro mandato, el mandato de la desses Convención, planos nada no sobre nível nosotros regional e sin local. nosotros, que implica participar, E com base construir, nisso, realizar seguimiento y evaluación permanente
a las acciones dizer adelantadas por que los gobiernos nada sobre nós por el sem sector privado nós. y a revisar también E participar dentro de nuestras em todas as organizaciones ações iniciadas pelos cómo governos estas e outras acciones que organizações. se adelantan por los gobiernos, si Como que essas realmente nos están ações llevando a construir foram sociedades iniciadas más pelos justas governos, y equitativas. se eles nos levam Es por eso que a la criar cúpula global se convierte también sociedades mais en justas. E é ese por isso escenario que que a cúpula da global una línea técnica y que se torna establece cenário em compromisos que requieren, sin lugar a duda, que para que ter las organizaciones de promessas personas con alinhadas que discapacidad criam, pasemos de esa que omisión que a la acción. precisam que Ese es nuestro llamado, precisam que esta OPDs mañana, desde la e experiencia y la vivencia también que a nossa chamada de seria personas botar con isso em discapacidad ação. y de las organizaciones de personas con E é claro, discapacidad. Muchas gracias a todos. para incluir as Gracias, experiências das Rosario, por pessoas e atender. organizações com deficiência. Thank you so much, Muito Sergio, for obrigado a todos. doing this Muito obrigado, call to Rosário. action, Estou call to action, disponível para especially for qualquer OPDs, call to be more perguntas. engaged in different commitments, in different action plans As of pessoas the se government engajam em diferentes for the compromissos, em diferentes Definitely it's planos very de ações important de to governos have e diferentes view of orçamentos. OPDs Então, in Latin é America muito and in others. importante ter essa gama de oportunidades na Before América going Latina e for em the outros break, lugares because we também. will Antes have da break gente fazer a pausa, porque a for gente precisa interpreters, for fazer language uma interpreters, and also for uma visual and pausa sign interpreters. para os We would like to know, intérpretes I don't know, e Alexandra, intérpretes if there are any de questions linguagem de sinais. Eu não sei se for tem Henry or perguntas Mario in the chat box. para o Henri ou Mário na caixa de Greta. chat. Greta, Rosario, Greta here. There's a several Rosário, Greta, tem questions. várias perguntas I'm trying to answer them and que eu estou typing tentando the answer. We'll also respondê-las do our e best editar to a collect resposta, them, and mas também fazer a then send an email to everyone after. e mandar um e-mail para Elias, todos there's depois. two raised hands. Talvez Should we quickly Okay. tem give the duas floor mãos to the two levantadas, a raised gente hands? deve passar Okay, a, please let me know a who palavra is para as raising duas hand. mãos levantadas. Por favor, me So fale we quem está com a mão have, levantada. Kamran, Rafik, Temos and then, Kamran Rafiki e Luis temos Almanza Yangues. Luísa Almanza Sandra, Yangues. please, I don't know if you have Kamran your mic Rafiki, unmute. eu não sei se Alexandra, pode please desmutar o seu microfone. Por favor, Alexandre, verifique to unmute the mic. para desmutar o microfone. Hello, can you hear me? Yes, we can hear Olá, you. podem me ouvir? Sim, podemos. Hello, good afternoon. It's Donald O'Shea Olá, calling here from Ireland. boa I'm in on the tarde. camera and I have some difficulty accessing. So thank you for the opportunity. Cameron O'Shea, ligando da Irlanda. Obrigado pela oportunidade. So, to be honest, I'm a Então, long para time ser involved in honesto, this. A lot of what I've heard is very, very concerning. muito do que eu vi é bem preocupante. Eu vi referências de compromissos financeiros, não é onde precisamos ter com a Convenção da ONU, certamente não depois de 6 anos, depois já foi ratificado. E ouvindo falar de vidas em risco, os juízes ouvindo recebendo treinamento em saúde mental, não teve gerenciamento de representantes da justiça pública. Muito disso é bem preocupante. Deixa eu dar um exemplo. Eu compareci uma treinamento de doenças raras, especialmente em junho, muitas pessoas impactadas pelas doenças, 8.000 doenças em total, exclusivamente monetária. Não tinha preocupação com justiça social, ou dignidade, ou direitos civis. A gente está muito atrasado aqui. A gente não precisa uma conferência global, a gente precisa de um EGM, urgentemente. Inclusão social, ativação de fundos, líderes, para dar alguns nomes em nível europeu. Desculpe os intérpretes, eu estou indo muito rápido, mas a gente precisa de entidades. Então, se você tem alguma limitação e tem alguma batida na porta, tem um entendimento, uma coesão e uma aliança, eu tenho um apreço por pessoas que estão
Eu sei que as pessoas vão estar presas na cama. Eu já fui em todas as camadas. Eu passei 10 anos esperando medicações de alto nível biológica que eu recebi. As cortes e o sistema legal não está atualizado, mas tem referência ao aspecto do gênero, que é algo que precisa ser adressado muito em breve, referência em priorização com gastos nunca antes vistos. Eu vi gastos sendo priorizados sobre inclusão social e práticas legais. Alguém mencionou priorização. I'm so sorry. We must Desculpa, also a gente precisa também dar a oportunidade para outros palestrantes. Deixa eu fazer apenas 3 pontos finais, brevemente. As priorizações devem ser os direitos civis e humanos precisam ser alinhados em entendimentos. Segundo, em termos de fundos, o que eu falei sobre os fundos de financiamento e integração. Em tudo, habitação, transporte e tudo mais. Porque se a gente não estiver acelerando isso, a gente não está fazendo progresso, sabe? Eu estou falando. I'm so sorry, but we will need to move forward. Desculpa, mas a gente precisa prosseguir para o próximo palestrante. Obrigado. Desculpa, que a gente quer ouvir todos os seus comentários, mas estamos pressionados com o tempo, que a gente tem fornecedores de serviços e a gente precisa respeitar o tempo. Muito obrigado por compartilhar os seus comentários. Ok. Greta, if there's another raise hand that you Greta, mentioned, sim. or we can go for the break. We have Tem mais alguém para mencionar? Temos o Luiz Almanza Yangues. E se a Alexandra puder passar a palavra para ele. Ok, Luiz, nos avise se é possível você fazer essa pergunta em 15 ou 20 segundos, que a gente está ficando sem tempo e precisamos ter uma pausa para os intérpretes. Muito desculpa. I don't see Luiz anymore. Eu não vejo mais o Luiz. Oh, now it's back Agora in the ele chat. está de volta no chat. Luiz, você tem a palavra. Sim, por favor, tente falar sua pergunta em 20 segundos ao máximo. Desculpe. Is the mic mute? Seu microfone está mutado? But maybe he's having problems with. Talvez ele está tendo problemas com a conexão. Ok, maybe. Ok, talvez a gente volta para ele depois da pausa ou depois do próximo palestrante. Luiz, are you there? Luiz, está aí? Luiz, are you there? No, I think he's speaking better. Luiz, está ali? Não estou ouvindo nada dele. Luiz, You are on mute, I think. Can you go acho que ahead? você está mutado. Você pode prosseguir. I can hear you. Eu não estou te ouvindo. Luiz, ¿estás allí para escucharte? Luiz, está aí? Consegue ouvir? Okay. I think Luiz we está can mutado. go now to Bom, the break. tudo bem. Acho que podemos tirar uma pausa agora. 10 minutes break for also Vamos interpreters and fazer uma pausa de 10 minutos. so you Também want to maybe será bom para os go a intérpretes. something like that, you can go Você and pode tomar um come café, back to algo the do tipo. webinar. Thank you so much. We Daremos will be back sequência no nosso in 10 webinar. minutes Muito obrigado a todos. Voltaremos em 10 minutos. at 9:32. Okay. See you. Até breve.
We are going back to the webinar, I think, after our break. I hope everybody is here. Vamos voltar ao webinar. Encerrar o nosso break. Acho que todo mundo está aqui. Bom, sei que vários tiveram perguntas diferentes no começo dessa sessão informativa quanto ao nosso fórum. Acho que é a sessão em que falamos mais sobre esse problema, sobre esse grupo da sociedade. Gostaria de voltar a todos. Vamos voltar ao nosso próximo palestrante. Ela vai nos dar informações sobre o que é aqui no Summit. Eu gostaria de apresentar a todos Maria Vitória Trumper, conselheira, representante na Alemanha. Ela defende os direitos das pessoas com deficiência. Na Alemanha, ela tem experiência extensa trabalhando em organizações de pessoas com deficiência, tratando de direitos. O microfone seu. Oi a todos. Sei que temos intérpretes hoje aqui, mas eu vou falar em inglês, se estiver tudo bem. Eu vou falar para vocês uma breve visão geral do que fazemos nesse grupo e o que se trata esse grupo. Primeiro, eu vou te dar uma impressão visual. Eu tenho cabelos longos, loiros, ondulados. Estou usando um blazer. Tenho os brincos fofos. Agora que você sabe como eu sou visualmente, posso começar a falar para vocês algo sobre os grupos de referência dos direitos civis. Então, acho que, como já falaram, é importante para eu dizer, na verdade, meu colega de Dinamarca deve estar aqui também hoje, mas é feriado, é compreensível, claro. Eu só gostaria de dizer que Dinamarca é uma figura muito importante no movimento dos direitos das pessoas com deficiências aqui na Alemanha. Ela começou nos anos 80 e é muito importante para os direitos das mulheres com deficiência também. E isso é um pouco do contexto que vem acontecendo com as OPDs. E a minha organização, a Organização Latina, somos membros das pessoas com deficiência internacional. Então, sim, a organização para a qual trabalha, que a Dina trabalha também, claro, é uma OPD, é uma organização de direitos humanos, é muito importante para nós dizer isso, e fazemos parte dos grupos de referência dos direitos civis. E o que grupo é isso? É o que ele faz? Estamos preparando o Fórum da Sociedade Civil, que vai acontecer no 1º de abril, em Berlim. Eu estou aqui, em Berlim, no caso. Então, esse Fórum do Direito Civil deve fortalecer a voz e a participação das pessoas com deficiência e OPD. Então, é muito importante saber que essas pessoas com deficiência diretamente, os OPDs, as suas famílias, é muito importante saber isso. E o último Fórum da Sociedade Civil, 2022, que foi online, teve 1.100 participantes. Eu espero que em Berlim tenhamos o mesmo número. Então, por favor, quando se juntar a nós na versão online, ou talvez até, quem sabe, em pessoa, você pode ir lá. Esses fóruns da sociedade civil destaca os problemas atuais e a implementação do CRPD, desenvolvimento. Então, tem a preparação da declaração para lembrar de todos, antes do GDS, a fazer o compromisso e levar com seriedade e da forma mais significativa possível. Não queremos que qualquer tipo de declaração que já ouvimos antes, mas precisamos ter ações. Nada mais vai nos ajudar mais a apoiar essas pessoas com deficiências. Não só o que estamos falando, mas o que precisamos é de ação. Então, o que estamos falando nesse grupo de referência dos direitos civis é um grupo bem democrático, eu diria. E, sabe, uma democracia também pode ser complicada.
A democracia se trata de ouvir a todos no grupo. É algo que eu agradeço muito, aprecio muito do grupo. Então, fazemos encontros constantes, vamos dizer, um por mês. Acho que desde 2023, nos mantemos atualizados quanto ao processo, a organização dos summits GDS 2025. É isso, tentamos fazer esses marcos e garantir que o OPD lidere, fazer participação no GDS, então somos a voz no GDS. Também nos conectamos a OPDs locais e países diversificados. Acho que o GDS é bem aliado com o CRPD, está conectado com as pessoas com deficiência em vários países, tanto no Global North quanto no Global South. Então, mantemos o nosso nível de participação com as pessoas com deficiência. Posso mostrar para vocês que o governo alemão participa bastante. Nós, aqui na Alemanha, pessoas com deficiência têm problemas urgentes para lidar. E temos que forçar para que algo aconteça em prol das pessoas com deficiência. Como disse, discutimos sobre tudo, temos as questões, falamos com esses grupos, acompanhamos tudo, fazemos discussões, perguntas e respostas direcionadas ao secretário, e a Aida tem feito bastante troca com o anfitrião deles, diria que tem uma conexão direta com o anfitrião. E os membros desse grupo, quem são? Claro, são esses grupos internacionais, como a Mariam já falou hoje, tem o IDDC, e tem Mercure representando as organizações árabes das pessoas com deficiências. O Suleiman representa essa rede da Jordânia das pessoas com deficiência. E nas OPDs alemãs, são Dina Ract e eu estamos falando com proximidade com essas organizações e falando em nome do Conselho de Pessoas com Deficiência da Alemanha, e também temos representantes e ONGs, que é o Friedrich Römer, que é da Handicap International, e também aborda a parte de inclusão, e como já falaram hoje, dos German. Então, quais são os planos da Civil Society agora? Em novembro de 2024, definimos o programa para esse grupo, esse fórum, desculpe, que é definir o programa, a modificação, os palestrantes, os assuntos, queremos falar nos painéis. É muito importante que eu diga que o nosso foco é sempre nos aspectos de interseção. Falamos sobre direitos das crianças, das mulheres hoje. Então, é isso. É algo que sempre temos em nossas mentes. Caso contrário, nem faríamos isso. E também, sim, focamos nas pessoas diretamente que estão com deficiência, que precisam de ajuda, acessibilidade aos eventos, claro, e se tem acomodação para todos, para que todos possam participar. Depois que isso tem sido feito, definimos o programa e criamos e definimos o que chamamos da Declaração da Sociedade Civil. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que, claro, tem algumas anotações importantes e as datas importantes. A Aida já preparou uma pesquisa que deve expressar as suas visões quanto a como deve ser o foco desse fórum, e espero que os nossos colegas consigam colocar aqui no chat box para preencher a pesquisa. E como eu disse, esse fórum vai acontecer em 1º de abril aqui em Berlim. Sim, é isso. Eu só gostaria de dizer que, falando em nome aqui do fórum, como eu mencionei, eu trabalho com os OPDs locais aqui na Alemanha. Se tiver perguntas, você pode entrar em contato com a OPD Alemanha. Vou colocar minhas informações de contato, você pode mandar um e-mail para mim,
podemos fazer contato. Isso seria muito legal, porque também estamos buscando fazer networking e conteúdo com outras OPDs do mundo inteiro. Então, não sinta-se com vergonha se você não fala inglês, podemos falar outros idiomas para fazer isso acontecer. Pode entrar em contato, escreva e-mail. Obrigado. Thank you so much, Maria Victoria. Thank you so much also for your Obrigado, willingness to Maria Vitória, try in different por languages. sua Really great because boa you vontade prefer de to conversar write em in outros your own idiomas. Isso é ótimo, porque geralmente as pessoas Okay, preferem falar no seu thank you idioma so much. nativo. Ok, muito I know that you have a lot obrigada. of questions. Eu sei que Maybe it vocês would be têm great muitas if you can perguntas. put Talvez all your seria questions in the ótimo se chat vocês and we pudessem can colocar also suas send perguntas an aqui no email chat. answering your questions. Aí podemos That will be enviar um what we e-mail do. respondendo as suas perguntas. É isso que vamos Because we fazer. have Porque learned a lot about Civil Society Forum, but já I am aprendemos sure that bastante there are sobre esse questions fórum da sociedade there that you civil want to e tenho ask. certeza que vai haver We perguntas are para going to vocês move responderem. to our last part of Agora vamos the para a webinar, the nossa informative última webinar. parte desse In this webinar case, informativo. instead Nesse of caso, you are asking em questions, vez we de would você like to fazer ask you two perguntas, important questions for us. gostaríamos de After fazer perguntas everything that you importantes. have heard about Depois de tudo que commitments, vocês about ouviram Society sobre os Forum, comprometimentos, sobre o what Fórum da happens Sociedade with Civil, we would like sobre to o know GDS, today, gostaríamos de you saber can duas also coisas. write in the chat, Você or também pode it's okay escrever no for you, you chat, can write directly ou to us, se to the tiver email that ok para você, você pode escrever diretamente, responder para nós diretamente no e-mail. O e-mail foi compartilhado pela Greta, mas eu tenho duas perguntas que gostaria de fazer agora. A primeira pergunta é sobre: você acha que o Fórum da Sociedade Civil deve influenciar o GDS? Como você acha que o Fórum da Sociedade Civil deve influenciar o GDS? Falando sobre o processo completo, você pode escrever no chat, ou talvez também possamos ouvir duas pessoas respondendo a isso, algo que podemos fazer. E também, Greta está postando o link para o Fórum da Sociedade Civil. É uma pesquisa em que você pode preencher o questionário sobre os assuntos, as preferências para o Fórum da Sociedade Civil. Tá bem, vamos. Desculpe, Greta. Não. Obrigado, Rosário. Estou monitorando o chat aqui, só no caso de que haja perguntas que não são relacionadas, desculpa, de respostas que não são relacionadas à sua pergunta. E eu também adicionei o link para a pesquisa no chat. Agora, eu vou escrever aqui nos outros idiomas para todo mundo. Eu vejo uma mão erguida de Otton Mazarigo. Caso ele queira responder a pergunta que você acabou de falar. Alexandra, você pode passar o microfone para o Otto. Ok, Alexandra, pode desmutar o microfone de Otto. Sim. Otto, você tem que desmutar assim mesmo. Obrigado. Ok, Otto. Te escuchamos. Buenos días, buenas tardes. ¿Me escuchan? Bom dia, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Estou falando de Guatemala. Em la cumbre mundial, creo que dando como a aportes sociedade que civil, realmente uma sean sociedade, enfocados uma desde ajuda la que realmente pode perspectiva de las ser. necesidades de las personas con discapacidad. Henry Murillo hablaba de Precisamos fazer reducir los aportes impuestos, y es para cierto ajudar as que pessoas debe com de deficiência. revisar Estamos los falando presupuestos sobre desde los estados, orçamentos pero no solo e sobre los como presupuestos revisar que os van orçamentos dirigidos do ponto de vista las estatal, instituciones que mas tienen que também ver não con los apenas temas de os discapacidad, orçamentos como los que consejos vão para nacionales de instituições, discapacidad, la secretaría, los ministerios, para os sino assuntos que de pessoas esos com presupuestos deficiência, sean os secretariados e transversales en todas ministérios, las mas instituciones também é públicas preciso para que ser el recurso sea transparente directo. e Y por último, cobrir hacer un llamado precisa a ser la transferido, cobrir as cooperación instituições internacional para que privadas. Então, a los municipalidade também tem beneficios que ter de acesso estas direto a isso. sean Também dirigidos precisamos directamente ter a las cooperações organizaciones diretas de para que os personas con beneficiários discapacidad para possam fortalecer receber de benefício institucionalmente diretamente das a estas organizações, organizaciones, ya que muchas veces
llega estos presupuestos o estos das apoyos de la pessoas cooperación com internacional deficiência, a nuestro de país forma que esse y ya apoio sea de comunidades de manera internacionais indirecta e possa chegar muchas àquelas veces pessoas que condicionados. precisam. Gracias. Eles Okay, vêm thank you so much, indiretamente Roberto. e muitas Talking vezes são about condicionais. Obrigado. the budget is very important to O influence in orçamento the é budget muito of to importante review the para budget of the different influenciar, government identities in order to know if the para budget is revisar o inclusive orçamento de for todas people with as partes disabilities. dos Also, it's governos, very important to que review cheguem às pessoas the com donations deficiência. É of the importante revisar cooperation as transfer doações directly de to cooperações the different internacionais para persons que with vão disabilities, because diretamente para as especially organizações ou most of the pessoas times, com especially in Latin America, I deficiência, don't know in que other acontece regions, muitas vezes, the principalmente aqui donations na go América Latina, não directly sei to em outras organizations for regiões, não sei. persons with disabilities and Eles not vão for diretamente para for pessoas com organizations of organizações Thank you so e much pessoas for com this contribution, deficiência e Otto. não para organizações para pessoas com deficiência. Obrigado por sua contribuição, Otto. Our first question. Okay, now Respondendo we à are going to nossa primeira our pergunta. Tá second bom, question. agora vamos Just to para a let you nossa know that you segunda can pergunta. also send Para an email with falar a para response if vocês you que vocês don't também podem want me to enviar be um here, e-mail you com a don't understand you resposta, here, caso we can queiram keep it fazer anonymous. isso. And the É second uma question opção is, também. A segunda what is pergunta a é: key message o que the civil society should send to essa the Global Disability mensagem, Summit? o que deve What is saber, the key as, message civil ou society qual que é a should mensagem send principal que to a the Global sociedade Disability civil deve Summit? falar para o GDS? This is our second question. Sorry, Greta. Essa é a nossa segunda pergunta. Rosario, Desculpe, Greta. here, we have Desculpe, Rosário, a Greta falando. Temos o nosso. Q&A box, which I think Temos also aqui a maquinha na nossa a caixinha de pergunta aqui no chat que também aborda a segunda pergunta. E o comentário é da Lisan, que está falando: eu acho que o output do Fórum da Sociedade Civil deve fazer parte do resultado da conferência no geral, talvez já mencionando as lacunas que acreditamos que a conferência não está mencionando. E então, o plano é ter um documento resultante desse fórum para ser lido e apresentado no summit principal. E também estamos lutando por esses resultados constantemente. Então, o fórum dá um espaço durante o programa oficial. Muito obrigado, Greta, por ler essas respostas. Não sei se tem mais alguma resposta ou talvez deva só convidar todos vocês a mandar as suas respostas por e-mail, que foi postado aqui na caixinha de pergunta e resposta no chat. Também convido todos vocês para preencher a pesquisa no Fórum da Sociedade Civil. Bom, eu acho que então fizemos um webinário bem produtivo, com muitas informações agora. Esse é o primeiro webinar informativo que eu mencionei. Vamos ter vários webinars a partir deste aqui, por favor, mantenha atualizado sobre isso. Vamos falar sobre isso na newsletter, talvez você possa se inscrever nessa newsletter. Acho que a Greta também compartilhou o link para se inscrever, mas também vamos enviar para vocês e-mails e contatos no WhatsApp, para os contatos que temos, e vamos explorar mais sobre os próximos webinars e o summit em si. Vamos e outras coisas, vamos abordar os assuntos, por exemplo, também como os jovens, indígenas, além de pessoas com deficiência. E como temos vocês todos aqui, decidimos fazer esse primeiro webinar informativo com vários idiomas para que faça acesso seja acessível a pessoas de várias regiões. Também, se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem enviar um e-mail no momento que quiserem. E se quiserem, Greta, queria adicionar mais alguma coisa antes de encerrarmos? Muito obrigada, Rosário, por me dar a oportunidade de só falar algumas palavras aqui. Eu só gostaria de agradecer a todos por participar. Tem ainda cerca de 50 perguntas na caixinha aqui do chat. Eu já respondi cerca de 50, então
Quero agradecer porque quase todos de vocês têm uma pergunta ou mais de uma pergunta. Isso é ótimo. Vamos extrair todas as perguntas e vamos enviar respostas às suas perguntas. Também tem vários de vocês que compartilharam quais são suas prioridades, o que elas devem ser para o Fórum da Sociedade Civil e também expressaram interesse em abordar as necessidades e visões de vários grupos para que isso seja incluído no GDS. Eu quero garantir a vocês, apesar de não termos tempo de passar por todas as perguntas aqui, estamos realmente anotando tudo e realmente agradecemos muito esse nível de participação a esse webinar. E vamos postar mais informações sobre os próximos webinars, assim, considerando o resultado dessa sessão informativa, também estamos pensando em ter uma segunda sessão informativa, talvez mais para o fim de outono, antes do começo de 2025. Então, mais uma vez, agradeço a todos que participaram, agradeço a Rosário por ser uma moderadora excelente. E agradeço a todos os panelistas. Rosário, a palavra é sua. Muito obrigado, Greta. Gostaria de dizer que havia mais de 200 pessoas registradas e quando começamos o webinário tinha 176 participantes, agora tem 136 participantes, o que é ótimo. Muito obrigada. Como a comissão comentou, vamos ter mais webinar informativo, então no próximo webinar tem outros idiomas também. Vamos fazer um webinar na América Latina, vamos ter espanhol e inglês, mas talvez vamos fazer um outro segundo webinário informativo com 4 ou 5 idiomas, assim como estamos fazendo agora. Muito obrigado a todos os provedores de serviço que entraram com intérpretes, intérprete de língua de sinais também, as legendas que estão sendo criadas também, ao suporte técnico. Obrigada, Greta, e a toda a equipe de comunicação, Chame, Alexandre também. Muito obrigado a todos vocês. Vamos ver vocês em breve. Muito obrigado, que tenham um bom dia.